Então, boa noite a todos. Vamos, nesse momento, serenando nossos pensamentos, agradecendo ao Mestre Jesus por estarmos aqui todos reunidos em seu santo nome, para aprendermos um pouco mais do seu Evangelho, de suas lições, das leis divinas. Agradecendo pela oportunidade de estarmos nesse planeta, por Jesus ter nos recebido de braços abertos, já que nós fomos expulsos de outros orbes, e que nós temos a oportunidade nesse planeta de reencarnarmos muitas e muitas vezes. E em cada nova experiência, a gente aprende um pouco mais. Corrige alguns erros do passado, tropeça de novo, mas o aprendizado é contínuo. E graças a Deus por essa experiência, graças a Deus pela nossa casa que nos acolhe, pela proteção que temos, pela ajuda que temos do mundo espiritual, dos nossos amigos encarnados. Muito obrigado por tudo. Que o Mestre Jesus e nossos amigos continuem nos inspirando e que nos inspirem nessa noite para compreendermos bem a lição que nos aguarda. Muito obrigado, Deus, e graças a Deus, graças a Jesus. Alguém está com o Evangelho fácil aí para abrir? Pode abrir, Sandro. O microfone também é bom abrir também. Desprendimento dos bens terrenos, capítulo 16, lição 14. Muito bem. Bom, na semana passada a gente terminou um capítulo e na noite de hoje a gente vai iniciar o próximo capítulo. Quem gostaria de fazer a leitura dessa noite? Quer ler, Sônia? Não, tem que ser você, Sandro. Eu estou tossindo faz 2 meses, eu não consigo, desculpa. Eu lia. Tá bom, vamos lá. O homem velho. Voltamos à Terra muitas vezes, permanecendo em suas sociedades com pequenos intervalos, desde os primórdios do ano de 1906. Múltiplos deveres ali nos chamavam. Era o campo vasto de nossas experimentações mais eficientes. Porquanto, tendo de reviver ainda muitas vezes em suas arenas, tornava-se de grande utilidade o exercitarmos entre nossos irmãos de humanidade os conhecimentos gradativamente adquiridos nos serviços da espiritualidade. Assim foi que, sob os cuidados de Aníbal de Silas, mas tendo por assistente prático a experiência secular de Souria Omar, dilatamos as lides de beneficência iniciadas sob a direção de Teócrito, multiplicando esforços para servir a corações sofredores sob as doces inspirações das lições messiânicas. Quer os deparássemos ainda grilhetados nos planos da matéria, quer em lutas permanentes no invisível. Servimos nos postos de emergência da colônia a que pertencíamos, como no Hospital Maria de Nazaré e suas filiais.
Integramos caravanas de socorros a infelizes suicidas perdidos nas solidões do invisível inferior, como nos abismos terrenos, acossados por falanges obsessoras. Seguimos no rastro de nossos mestres da vigilância, aprendendo com eles a caça a chefes temíveis de falanges mistificadoras, perseguidoras de míseros mortais, aos quais induziam muitas vezes ao suicídio. Visitávamos frequentemente reuniões organizadas por discípulos de Allan Kardec, com eles colaborando tanto quanto eles próprios permitiam. Acudimos a imperativos de muitos sofredores, alheios às ideias espiríticas, mas verdadeiramente carecedores de socorro. Devassávamos prisões e hospitais. Descobríamos desolados sertões brasileiros e africanos, cogitando de fortalecer o ânimo e prover socorro material a desgraçados prisioneiros de um mal passado espiritual. Agora às voltas, com testemunhos recuperadores, em envoltórios carnais desfigurados pela lepra, amesquinhados pela demência ou assinalados pela mutilação. E nos atrevíamos até pelos domicílios dos grandes da terra, onde também possibilidades de dores intensas e de graves ocasiões para o pecado do suicídio enxameavam. Não obstante, as factícias glórias de que se cercavam, e por toda parte, onde existissem lágrimas a enxugar, corações exaustos a reanimar, almas vacilantes e desfazelecidas pelos infortúnios a aconselhar, Aníbal levava-nos a fim de nos guiar aos ensinamentos do mestre modelar, com os quais aprenderíamos a exercer, por nossa vez, o apostolado sublime da fraternidade. Ostensivas através da colaboração mediúnica organizada para fins superiores, ocultas e obscuras através de ações diversas, impossíveis de serem narradas na íntegra ao leitor, nossas atividades multiplicaram-se durante muitos anos nos diferentes setores da caridade. E, se mais de uma vez indóceis aflições nos surpreenderam ao contato das angústias alheias, no entanto, mais vezes ainda obtivemos doces consolações ao sentirmos haver nossa boa vontade contribuído para que uma e outra lágrima fosse enxuta, para que um e outro desgraçado acalentasse as próprias ânsias, as sugestões santas da esperança, um e outro coração se aquecesse ao lume sagrado do amor e da fé que igualmente aprendíamos a conceituar. A cada lição do Evangelho do Senhor, explanada pelo jovem catedrático, a cada exemplo apreciado do Mestre inesquecível, serviam-se de testemunhos nossos, na prática entre os humanos e os desventurados sofredores, assim como análises através de temas que deveríamos desenvolver e apresentar a uma junta examinadora, a qual verificaria nosso aproveitamento e compreensão da matéria. Frequentemente, pois, produzíamos peças vazadas em temas elevados e inspirados no Evangelho, na moral como na ciência, romances, poemas, noticiários, etc. etc. Uma vez aprovados, esses trabalhos poderiam ser por nós ditados ou revelados aos homens, porquanto instrutivos e educativos, convenientes por si mesmo a sua regeneração. E o faríamos através da operosidade mediúnica, subordinados a uma filosofia ou servindo-nos de sugestões e inspirações a qualquer mentalidade séria, capaz de captar-nos as ideias em torno de assuntos moralizadores ou instrutivos.
e, quando reprovados, repetiríamos a experiência até concordar plenamente o tema com a verdade que esposávamos e também com as expressões da arte, de que não poderíamos prescindir. Então, eles estão tendo experiências, eles fizeram vários cursos e estão tendo a oportunidade de colocar isso na prática, de ajudar outras pessoas. Eles são santos? Eles são perfeitos? Não. Eles são seres como nós. Cometeram um equívoco do suicídio. E estão se reequilibrando, se preparando para voltar à encarnação. Mas enquanto eles se preparam para voltar à próxima encarnação, eles vão exercitando a caridade. Então, os mentores vão levando eles em várias regiões do Brasil, da África e outros lugares, onde tem pessoas que precisam de ajuda, sejam elas espíritas ou não, tanto faz. E eles, com o conhecimento que eles têm, com o que eles já adquiriram, conseguem ajudar algumas pessoas. E nessa ajuda, eles vão se melhorando também. Vão se tornando pessoas melhores e vão praticando a caridade. Assim como nós, seres imperfeitos, também temos condições de ajudar outras pessoas. A gente não tem que só pedir, 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 pedir e só receber ajuda. A gente também tem que ajudar. Dentro da nossa pequenez, dentro do nosso conhecimento pequeno, a gente consegue auxiliar outras pessoas. E eles também redigiam textos, poesias, poemas, romances. E esses textos eram passados para pessoas, para espíritos mais instruídos, mais elevados moralmente. E para analisar, para ver, será que eles entenderam realmente o conhecimento passado? Será que eles entenderam o que Jesus quis dizer, o que o Aníbal quis dizer, o que os outros mentores quiseram dizer? E então eles colocavam no papel e alguém avaliava. E se o texto era um bom texto, ele era transmitido mediunicamente para nós. Então, servia de aprendizado para eles, aí eles transmitiam para os encarnados e serve também de aprendizado para nós. Às vezes, para um grupo pequeno, às vezes aquele texto era transmitido e só ajudava um grupo mediúnico. Ou, se o texto, como esse daqui, virou um livro e foi publicado várias vezes. Assim como aconteceu com André Luiz, né? André Luiz, ele teve as experiências dele e, após um certo tempo, ele resolveu escrever as experiências. Desde o desencarne dele, a passagem no umbral, a chegada ao nosso lar e as várias experiências que ele teve lá no mundo espiritual. E Emmanuel leu o texto de André Luiz e falou, isso aqui acho que é interessante para os encarnados saberem. É um aprendizado, é a experiência de vida de André Luiz, mas é algo que os encarnados ainda não têm conhecimento, né, sobre a vida no mundo espiritual, com mais detalhes. Aí Emmanuel falou, dita esse texto para o Chico Xavier. E chegou, né? O André Luiz, como o Camilo, não é um espírito de luz, ou não era, pelo menos.
Mas ele, como o Camilo, vai se aprendendo, vai se desenvolvendo, ele escreve, e é uma coisa interessante para a gente, é passado nas reuniões mediúnicas e, às vezes, publicado. Importante falar uma coisa sobre essa questão de que eu estou lendo agora, estou ouvindo, aliás, né? Sobre a questão da caridade que ele mencionou aqui, né? Porque agora eles estavam exercitando a caridade, né? Todo mundo sabe que a caridade é o amor em ação. Quando Jesus disse a palavra amar, ele estava falando de uma entrega pessoal de cada um, né? Como caridade, a sua ação de fazer o bem ao próximo, né? Entrega. Mas a gente recebe amor também. E muitas vezes a gente não consegue entender uma coisa, que o amor que nós estamos recebendo é consolo. Mas o amor que nós estamos dando é caridade. Essa é uma diferença. Todo amor que recebemos é caridade, talvez de alguém, mas para nós é consolo. Então, eles foram muito consolados desde que tiraram eles lá do, né, lá do Vale dos Suicidas, né? Recebeu. Agora eles estão dando. Eles estão contribuindo. Eles estão aprendendo a ser fraternos, solidários, entregando, né? E é assim consolidando aqueles conhecimentos dentro do espírito como experiência do amor, né? Que na hora que, depois que reencarnar, essa experiência vai estar viva dentro de cada um, né? Aí talvez eles não precisem ficar lembrando, mas como ela é uma experiência vivida dentro da intimidade do ser, aí seja mais fácil na encarnação eles aplicarem e se corrigirem e executarem o plano de melhorar na encarnação. Os dias consagrados a tais exames eram festivos para todo o burgo da esperança. Legítimos certames de uma arte sagrada, a do bem. O encanto, que de tais reuniões se destacava, ultrapassava todas as concepções de beleza que antes poderíamos ter. Esforçavam-se as vigilantes na decoração dos ambientes, na qual entravam jogos e efeitos de luzes transcendentes, indescritíveis em linguagem humana, enquanto luminares de nossa colônia, como Teócrito, Ramiro de Guzmán e Aníbal de Silas, se revelavam artistas portadores de dons superiores, quer na literatura como na música e oratória descritiva, isto é, na exposição mental, através de imagens das produções próprias. De outras esferas vizinhas, desciam caravanas fraternas a emprestarem brilho artístico e confortativo às nossas experimentações. Nomes que na terra se pronunciam com respeito e admiração acorriam bondosamente a reanimar-nos para o progresso, ativando em nossos corações humílimos o desejo de prosseguir nas pelejas promissoras. Não faltaram mesmo, em tais assembleias, o estímulo genial de vultos como Victor Hugo e Frédéric Chopin, este último considerado suicida na pátria espiritual, dado o descaso em que se ativera relativamente à própria saúde corporal. Ambos, como muitos outros, cujos nomes surpreenderiam igualmente o leitor, exprimiam a magia dos seus pensamentos, dilatados pelas aquisições de longo período na espiritualidade. Através de criações intraduzíveis para as apreciações humanas do momento. Tivemos, assim, ocasião de ouvir o grande compositor que viveu na Terra mais de uma experiência carnal, sempre consagrando a arte ou as belas letras às suas melhores energias mentais, traduzir sua música em imagens e narrações, numa variedade atordoadora de temas. Enquanto que Eugênio de Hugo
mostrava em lições inapreciáveis de beleza e instrução a realidade mental de suas criações literárias. O poder criador desta mentalidade, a quem a Terra ainda não esqueceu e que a ela voltará ainda a serviço da verdade, servindo-a sob prismas surpreendentes, verdadeira missão artística a serviço daquele que é a suprema beleza. Deslumbrava nossa sensibilidade até as lágrimas, atraindo-nos para a adoração ao ser divino, porventura com idêntico fervor, idêntica atração com que a faziam Aníbal de Silas e Epaminondas de Vigo, valendo-se do Evangelho, da redenção e da ciência. Era o pensamento do grande Hugo vivificado. Era o pensamento do grande Hugo vivificado pela ação da realidade, concretizado de forma a podermos conhecer devidamente as nuances primorosas das suas vibrações emotivas, transubstanciadas em assuntos encantadores da epopeia do espírito, através de migrações terrenas e estágios do invisível. O que equivale dizer que também ele colaborava na obra de nossa reeducação. Surpreendeu-nos, então, a notícia, ali ventilada, de que o gênio de Victor Hugo se confirmava na Terra desde muitos séculos, partindo da Grécia para a Itália e a França, sempre deixando após si um rastro luminoso de cultura superior e de arte. Seu espírito, pois em várias idades diferentes, tem sido venerado por muitas gerações, cabendo-lhe positivamente a glória de que se cerca em planos intelectuais. Quanto ao outro, Chopin, alma insatisfeita, que somente agora compreendeu que com o humilde carpinteiro de Nazaré encontrará o segredo dos sublimes ideais que a saciarão em miríficas expansões de música arrebatadora, transportada da magia dos sons para o deslumbramento da expressão real. Deu-nos o dramático poema das suas migrações terrenas, uma delas anterior mesmo ao advento do grande emissário, mas já a serviço da arte, cultivando as belas letras como poeta inesquecível que viveu em pleno império da força, na Roma dos Césares. Logicamente que todos nós viemos reencarnando muitas e muitas vezes. No caso de Victor Hugo, também, né? Ele veio várias vezes. E ele veio, né, como Victor Hugo, no século XIX, né? Ele desencarnou um pouco antes do desencarne aí do autor do livro, Camilo. Mas antes dele como Victor Hugo, na França, ele reencarnou antes na Itália e antes na Grécia, e cada uma dessas encarnações ele teve um destaque, ele chamou atenção pela inteligência, pela obra, pelo dom artístico, né? Então, as pessoas, né, como Victor Hugo, chamaram atenção várias vezes, assim como outros espíritos que, como Francisco de Assis, teve várias encarnações. E muitos desses espíritos foram, por exemplo, canonizados, santificados em várias vidas, o mesmo espírito. No caso do Chopin, ele é um gênio da música. Mas ele, musicalmente, ele é muito bom. Mas ainda precisa desenvolver, no caso ele está dizendo, a parte da moral dele. Então, a gente desenvolve uma área e depois a outra, né? No caso do Chopin, está dizendo que a parte artística, ele vem vindo como músico, como artista, há muitas encarnações, mesmo antes da vinda de Jesus. Mas ele foi considerado suicida no mundo espiritual, como André Luiz também foi.
né? Por situações talvez parecidas do André Luiz e Chopin, que descuidou do corpo, acabou chegando lá e foi considerado suicida, mesmo a gente não considerando o Chopin suicida aqui na Terra. Mas aqui ele está dizendo, né, que tudo isso está servindo de aprendizado para todo o grupo. Então, é um aprendizado de grandes mestres. Quanto a nós outros, os ensaios que deveríamos levar a efeito seriam igualmente traduzindo nossas criações mentais em imagens e cenas, como faziam nossos mentores com suas lições e os visitantes com sua gentileza. Para tal desiderato, havia o concurso de técnicos incumbidos do melindroso serviço, equipes de eminentes cientistas, senhores do segredo da captação do pensamento para os aparelhamentos transcendentes a que nos temos referido. Alguns médiuns da confiança de nosso instituto eram atraídos a essas reuniões, sob a tutela de seus guardiães, e aí entreviam dificultosamente o que para nós outros se revelava como todo o esplendor. Seria para eles como estímulo ao trabalho mediúnico a que se comprometeram ao reencarnar, instrução inerente ao programa da reeducação conveniente ao seu progresso de intérpretes do mundo invisível e meio menos dificultoso de prepará-los para desempenhos que viviam em nossas cogitações de aprendizes. Então, empolgava-nos santo entusiasmo por julgarmos fácil tarefa ou inteirar os homens das novidades de que nos íamos apossando, certos de que seriam imediatamente aceitos nossos esforços para bem informar. Não contávamos, porém, com o empeço desconcertante que é o pouco desejo existente no coração dos médiuns, de sinceramente se ativarem em torno dos ideais cristãos, que eles julgam defender quando permanecem incapazes para uma só renúncia, avessos aos altos estudos a que será obrigado todo aquele que se julgar iniciado, amornados no desamor à redenção de si próprios e de seus semelhantes, aos quais tem o dever sacrado de defender da ignorância relativa às coisas espirituais, uma vez dotados, como são, de faculdades para tanto apropriadas, e quando, desarmonizados consigo próprio e as esferas iluminadas, traduzem efeitos mentais, conceitos pessoais, convencidos de que interpretam o pensamento dos espíritos, quando a verdade muitas vezes manda que se afirme que nada fizeram a fim de merecer o alto mandato, nem mesmo a moralização da própria mente. E é com a mais profunda tristeza que assinalamos nestas páginas, escritas como o nosso mais ardente desejo de servir, o desgosto de quantos se interessam pelo bem da humanidade, em além-túmulo, ao observar a falta de vigilância mantida pelos médiuns em geral, seus parcos desejos de se desprenderem dos atrativos como das ociosidades imanentes ao plano material, esquivando-se ao dever urgente de se despojarem de muitas atitudes nocivas ao mandato sublime da mediunidade, das quais a voz dulcíssima do bom pastor ainda não conseguiu desprendê-los. Valemo-nos, pois, destas divagações, para ressaltar o fato de que eles mesmos, os médiuns, infelizmente dificultam a ação dos espíritos instrutores do planeta, porquanto muitos aparelhos mediúnicos excelentes em suas disposições físico-psíquicas resvalam para o ostracismo
e a improdutividade de coisas sérias. Enquanto, em torno, se acumula o serviço do Senhor por falta de bons obreiros do plano terreno e a humanidade braceja nas trevas, em pleno século das luzes, prosseguindo desorientar a falta do pão espiritual, faminta da luz pelo acúmulo de desgraças. 2 acontecimentos de alta monta. Me perdi. Não, eu subi o texto. Ah, tá. A gente vem com a mediunidade porque a gente pede para vir como médium. E muitas vezes a gente pede para vir como médium e depois foge da mediunidade. Ele está dizendo que os médiums, somos nós, né, dentro do trabalho mediúnico, às vezes a gente perde muito tempo e não se desenvolve. Muitos médiums, às vezes, passam anos e anos e anos e anos, e falam, minha mediunidade não evolui. Para a mediunidade evoluir, você tem que se esforçar para tanto. Você tem que estudar, você tem que melhorar moralmente, você tem que praticar a caridade, você tem que se tornar uma pessoa melhor. A mediunidade evolui junto com a pessoa. Então, o médium é um intermediário. Então, se é um intermediário, então alguém me passa uma informação e eu, com a minha mente, vou, né? O Celso me fala uma coisa, eu vou passar para o Sandro. Se o Celso fala alguma coisa que eu não entendo, um assunto que eu desconheço, quando eu vou passar as informações para o Sandro, eu passo mais ou menos. Porque eu estou servindo de intermediário. Está passando pela minha mente. Agora, se eu estou sabendo o que o Celso está dizendo, eu conheço o assunto, eu consigo passar para o Sandro de maneira mais fidedigna, né? Eu entendi, eu compreendi o que o Celso disse e eu passo a informação para frente. Então, ele está dizendo que a maioria de nós está ainda servindo de médium mais ou menos. Eu espero que de 1900 e pouco para cá, isso tenha melhorado bastante, mas a gente tem que fazer a reflexão, como a gente está se comportando. Logicamente que, nessa época, ainda estava o espiritismo, né, se desenvolvendo e tal, mas era difícil praticar espiritismo, tinha perseguição, tinha tantas outras coisas. Mas, no dia de hoje também, a gente tem que se esforçar para se tornar uma pessoa melhor, e um médium melhor, se tornando um espírito, né? Uma pessoa integralmente melhor. E aí sim a nossa mediunidade vai ser desenvolvida. Eu não tenho médium de psicofonia, não tenho vidência, mas todos nós temos intuição. Então, se eu conseguir me tornar uma pessoa melhor, integralmente, né? Moralmente, intelectualmente, praticando boas coisas, a própria minha intuição também vai ser desenvolvida, né? Assim como todos nós dentro da nossa mediunidade que temos. Dois acontecimentos de alta monta vieram modificar soberanamente certos pormenores de uma situação que se afigurava indecisa e indefinível, conquanto, num espaço de 2 anos, distanciasse a realização de um para outro. Fora por um daqueles dias festivos franqueados às visitações. Na véspera, preveniram-nos de que os internos receberiam visitas dos seus mortos queridos, isto é, membros da família, entes caros já desencarnados, aliados, porém, do movimento. Supusemo-lo apenas afeto
aos mais antigos do que nós no aprendizado do Instituto e, por isso, limitamo-nos a esperar que algum dia tocaria também a nossa vez de rever os nossos. Bondosas e caritativas, como toda mulher que tem a educação moral inspirada no ideal divino, as damas vigilantes dispuseram os parques, para que a grande recepção que se verificaria no dia imediato, utilizando toda a habilidade de que eram capazes e, com arte e talento, criaram recantos dulcíssimos para nossa sensibilidade, ambientes íntimos e encantadores, por nos falarem as recordações mais queridas da infância como da juventude, enquanto as desesperanças da existência não nos haviam dado a sorver o cálice fatal das amarguras. E, criando-os a nós outros, os ofereciam como agradáveis surpresas, a fim de recebermos nossa parentela e amigos, à proporção que chegavam. Criados ao ar livre, isto é, disseminados pelos parques e jardins de que a cidade era pródiga, à beira dos lagos serenos, sobre as encostas das colinas graciosas que pareciam lucilar, suavemente irisadas sob o reflexo indefinível dos revérberos multicores, tais recantos não eram perduráveis, existindo temporariamente, apenas enquanto durassem nossas necessidades de compreensão e consolo. Muitos deles traduziam o lar paterno, aquele recinto sacrossanto em que se passara nossa infância e onde os primeiros anseios da vida, as primeiras esperanças haviam florescido, e o qual, tão saudoso e ardentemente recordado, e por aquele que apenas trevas e desespero deparou ao se transpor para o além. Outros lembrariam cenários edificados sob as doçuras da afeição conjugal, um recanto de sala, uma varanda florida, ao passo que mais alguns mostravam certa paisagem mais grata da terra natal. Uma ponte bucólica, um trecho sugestivo de praia, uma alameda conhecida, por onde muitas vezes palmilhamos pelo braço protetor de nossas mães. E foi, pois, no próprio cenário que se figurava a casa onde nasci, que tive a inefável satisfação de rever minha mãe querida, a qual ainda na infância eu vira morrer e sepultar, de lhe beijar as mãos como outrora, ao passo que me atirava, soluçando, aos braços protetores de meu velho pai, aliviando o coração de uma saudade que jamais se esfumara do meu coração, torturado sempre pela incompreensão e mil razões adversas. Revi minha esposa, a quem a morte arrebatara de meu destino em pleno sonho de um matrimônio venturoso, e a qual eu desde muito poderia ter reencontrado no invisível, não fora a rebeldia do meu gesto nefasto. De todos eles recebi carinhosas advertências, conselhos preciosos, testemunhos de afeto perene, reparando que nenhum me pedia contas do desbarato em que as paixões e as desditas me haviam transformado a vida. E recebi-os como se estivéssemos em nosso antigo lar terreno, os mesmos móveis, a mesma decoração interna, a mesma disposição do ambiente em que eu tão bem conhecera. Porque Ritinha de Cássia e Doris Mary tudo haviam preparado para que se perpetuassem em meu coração as impressões sacrossantas dos velhos laços de família. Ambas asseveravam mais tarde que nós mesmos, sem o percebermos, fornecíamos elementos para que tudo fosse realizado assim, pois que nossos mestres, que sendo instrutores e educadores, eram também lídimos agentes da caridade, examinando nossos pensamentos e impressões mentais mais caras. Descobriam o que de melhor nos calaria o ânimo e lhes transmitiam através de mapas e visões equivalentes, a fim de que a reprodução fosse a mais consoladora possível,
porquanto necessitaríamos de toda a serenidade, do maior estado de placidez mental possível ao nosso caso, para que muito aproveitássemos da aprendizagem a fazer. Para maior surpresa, nossos entes caros acrescentaram que nada podiam fazer em nosso benefício devido à situação melindrosa que criáramos com o suicídio, situação equivalente à do sentenciado terrestre, a quem as leis vigentes do país impõem método de vida à parte dos demais cidadãos. Muitas lágrimas derramei então, escondido meu rosto envergonhado no seio compassivo de minha mãe, cujos conselhos salutares reanimaram minhas forças, reavivando em meu ser a esperança de dias menos acres para a consciência. E sob os cortinados olentes dos arvoredos, reunidos sob os dosséis floridos que lembravam os pomares e os quintais da velha casa em que vivi, embalado pela amorosa proteção de meus inesquecíveis pais terrenos. Demorava-me, muitas vezes, em doces assembleias com muitos membros de minha família que, como eu, eram falecidos. Por sua vez, meus companheiros de infortúnio tinham direitos idênticos, não havendo ali favores especiais, nem predileções, senão rigorosa justiça, vazada nas leis de atração e afinidade. E, finalmente, Belarmino de Queiroz e Souza pôde encontrar sua mãe, a quem amara com todas as forças do seu coração, recebendo sua visita inesperada naquela mesma tarde. A este, no entanto, participara a senhora de Queiroz e Souza, que dor profunda e inconsolável a atingira com a surpresa de vê-lo sucumbir ao suicídio, afetando-se-lhe a saúde irremediavelmente, sucumbindo ela também, meio ano depois, sem se resignar jamais à desventura de perdê-lo tão tragicamente. Que as mais angustiosas decepções colheram-na depois do trespasse, pois que, julgando encontrar o supremo esquecimento no seio da natureza, se deparava viva, após a morte, e ralada de desgostos, visto não possuir quaisquer capacidades mentais e espirituais que a pudessem recomendar às regiões felizes ou consoladoras do invisível, que em vão ou procurara pelas sombrias regiões por onde transitara acossada por funestas confusões, debatendo-se entre os surpreendentes efeitos do orgulho e do egoísmo que lhe assinalaram a personalidade e o arrependimento por haver renegado as dúlcidas efusões do amor a Deus pelo domínio exclusivo da ciência materialista, pois que lhe asseverava a consciência caber-lhe grande dose de responsabilidade pelo desastre do filho, uma vez que fora ela, mãe descrente dos ideais divinos, mãe imprevidente e orgulhosa, cujas aspirações não gravitavam além dos gozos e das paixões mundanas, que lhe modelara o caráter, dando-lhe a beber do mesmo vírus mental que a ambos arrastara a tão deploráveis quedas morais. Mas chegara finalmente à razão, graças aos imperativos da dor educadora, trabalhara, lutara, sofrera resignadamente, no espaço, durante vários anos. Suplicara sinceramente, convertida à verdade existente na ideia de Deus, suas leis, e assim, levado em conta seu ardente desejo de emenda e progresso, receber a concessão para rever o filho. Dádiva misericordiosa do Ser Supremo, agora reconhecido com respeito e compunção. Então, naturalmente, quando a gente desencarna,
a gente fica perturbado durante algum tempo, até se reequilibrar. E dependendo da natureza do nosso desencarne, a gente não vai reencontrar os nossos parentes, entes queridos, imediatamente. Quanto mais perturbado a gente tiver, mais tempo a gente leva para se reequilibrar e encontrar, e reencontrar as pessoas que a gente não são caras para a gente. No caso de um suicida, logicamente que a pessoa se mata e vai ficar um bom tempo sem encontrar esses entes queridos. Então, após alguns anos de recuperação, de estudo, de trabalho, eles tiveram a oportunidade de encontrar mãe, pai, esposa, no caso do Camilo, em boas situações, porque os pais desencarnaram mais equilibrados. E o encontro não foi antes porque o Camilo não estava bem. No caso do amigo, ele e a mãe estavam perturbados. Tanto ele quanto a mãe eram materialistas. Tanto que a mãe se sente até um certo ponto culpada por não ter ensinado os ensinamentos de Jesus, de Deus, ao filho, já que ela também era materialista. Então, ela desencarna e ele desencarna, ela perambula por vários lugares, ele por outros, e não se encontram. Até que, após anos de trabalho, de reeducação, eles tenham a chance de se rever, né? Tudo dentro do merecimento, tudo dentro das leis divinas. Que me surpreende nessas narrativas, né? Como é feito, né, esse encontro, essas duas, não sei, aquelas mulheres lá que ficaram preparar o ambiente para receber os parentes aí. Mary e Rita de Cássia. É. Então, duas coisas, né? Como elas manuseiam o fluido universal e preparam o ambiente, né? De acordo com a emotividade de cada um, o pensamento. Você vê que quando a gente no plano espiritual, a gente não dá para esconder nada, né? Elas sabiam de tudo. Elas e os outros lá, né? Porque eles tinham a leitura perfeita dos anseios dele, da onde eles viviam, o que eles pensavam, enfim. Mas em nenhum momento eles foram assim julgadores, né? No caso, né? Eles sempre trabalhavam no sentido de ajudar a pessoa a emancipar espiritualmente, né? Mas esse que eu acho incrível de eles poderem saber como preparar esse ambiente que a pessoa pensava, ela sentia, como ela visualizava a sua infância, como ela visualizava os seus parentes, as saudades deles, enfim, e criou um ambiente assim o mais pacífico e gostoso possível para receber de uma forma assim que pudesse, vamos dizer assim, incentivá-los, né, à encarnação, né, dizendo que nada está perdido, né, nada está perdido. Aquele que é pai, mãe, nosso irmão, na verdade são todos irmãos, mas essa afetividade aí ela nos une de uma forma assim impressionante, né? Nos ajuda. Gostei desse pedacinho. E Doris Mary e Rita de Cássia, a mãe, e ao filho forneceram o blandicioso conforto de um gratíssimo e saudoso ambiente. A biblioteca da mansão dos de Queiroz e Souza, a lareira crepitando alegremente, a cadeira de balanço da velha senhora, a pequena poltrona de Belarmino junto ao regaço de sua mãe, como ao tempo de infância. O segundo acontecimento que, a par do primeiro, conquanto
vindo 2 anos mais tarde, marcou o roteiro decisivo para meu espírito. Foi a ciência que tive de mim mesmo, rebuscando no grande compêndio de minha alma as lembranças do pretérito, as quais há muito jaziam covardemente adormecidas devido à má vontade da consciência em passá-la em revista integral, integral, meticulosa. Assim foi que, alguns dias depois da primeira aula de ciências ministrada por Epaminondas de Vigo, tocou a minha vez de extrair dos arcanos profundos do ser a memória das encarnações passadas do meu espírito em lutas pela conquista do progresso. Memória que meu orgulho repudiava, confessando-se apavorado com as perspectivas que sentia palpitando em derredor. Epaminondas, porém incisivo, autoritário, não concedeu moratória no momento exato a mim mesmo, a mim destinado. Sentei-me, pois, à cadeira que se nos afigurava a venerável Tribunal da Suprema Justiça, daqueles momentos terríveis em que enfrentávamos o lúcido instrutor. Silêncio absoluto circundava o recinto, como sempre. Apenas as vibrações mentais de Epaminondas, traduzidas em vocabulário escorreito, enchiam a atmosfera respeitável onde sacrossantos mistérios da ciência celeste se desvendavam para nos iluminar o espírito assombrado, ensombrado de ignorância. Não ignoravam os circunstantes a espécie de indivíduo por mim acabada de exibir em Portugal. As voltas com um avezado orgulho que me corrompera o caráter, porque tão ruim bagagem moral me rondava ainda os passos, fazendo-me corte assintosa, não obstante, ao mínima condição a que me via reduzido. O que, porém, talvez nem todos soubessem, porque se tratava de fato que o mesmo orgulho raramente me permitia esclarecer, era que eu fora paupérrimo de fortuna, lutando sempre asperamente contra a adversidade de uma pobreza desorientadora, a qual não só não me dava quartel, como até desafiava quaisquer recursos por meus raciocínios aventados, no intuito de suavizá-la, e que, para fugir à calamidade da cegueira que sobre meus olhos, sem forças de resistência, estendia denso véu de sombras, reduzindo-me à indigência mais desapiedada que, para meu conceito, o mundo poderia abrigar, fora que me precipitara na satânica aventura cujas dolorosas consequências me condenavam às circunstâncias que todos conheciam. Delicadamente, os adjuntos prepararam-me, tal como conviria ao réu que, frente a frente com o tribunal da consciência, vai-se examinar, julgando a si próprio sem as atenuantes acomodatícias dos conceitos e subterfúgios humanos, porque o que ele vai ver é o que ele próprio deixou registrado nos arquivos vibratórios de sua afina através de cada uma das ações que andou praticando durante o existir do espírito, encarnado ou não encarnado. Rodearam-me os mestres, desferindo sobre as potencialidades do meu ser inferiorizado poderosos recursos fluídicos, no intuito caridoso de auxiliar. Era como se fossem médicos que me operassem a alma, pondo a descoberto sua anatomia para que eu mesmo a examinasse, descobrindo a origem dos males ferrenhos que me perseguiam, sem mais acusar a providência. Intuições de angústia auguravam desesperos em meu seio. Eu me teria certamente banhado em suores gelados, se for ainda carnal o meu envoltório. Todavia, a sensação penosa do pavor acovardou-me e eu quis resistir, prevendo a vergonhosa situação que me esperava frente aos circunstantes.
e, derramando pranto insopitável, perdi, súplice, de molde a ser ouvido apenas por Epaminondas. Senhor, por piedade, compadecei-vos de mim. Não vacile, respondeu aquele tom imperioso que lhe era peculiar, enquanto suas palavras ressoavam pelo anfiteatro, ouvidas por todos. A fim de operarmos a renovação interior que levará nossas almas à redenção, precisaremos apoiar-nos na mais viva coragem. Sem decisão, sem heroísmo, sem valor, não conseguiremos progredir. Não marcharemos para a glória. Lembra-te de que os pusilânimes são punidos com a própria inferioridade em que se deixam permanecer, com a degradação de que se cercam. Lembra-te de que a tua reabilitação que se impõe todas as vezes que a dor se acerca de ti, sempre que o sofrimento faz vibrar doridamente as fibras de teu ser. Sê forte, pois, porque o Sumo Criador premia as almas valorosas com a satisfação da vitória. Conformei-me no influxo daquela mentalidade vigorosa, invocando intimamente o auxílio maternal de Maria de Nazaré, a quem eu aprendera a venerar desde que ingressara no caridoso instituto, recordando-me de que, sob seus amorosos cuidados, era que nos asiláramos. Então, harmonizando minhas próprias vontades com as dos tutelares que me dirigiam, não sei positivamente descrever o que se desenrolou em meu ser. Vi Epaminondas e as equipes de seus auxiliares acercarem-se de mim e me envolverem em estranhos jatos de luz. Invencível delíquio tonteou-me o cérebro como se das potências sagradas do meu eu repercussões excepcionais se levantassem, erguendo dos repositórios da alma para se reanimarem em minha presença toda a longa série de vidas planetárias que eu tivera no uso da responsabilidade e do livre-arbítrio. Necessariamente, as demoras no invisível entre uma e outra reencarnação acompanharam os dramas imensos passados na Terra, inseparáveis que são tais estágios das consequências acarretadas pelos atos praticados no setor terreno. Tive a impressão extraordinária e magnífica de me achar diante do meu próprio eu, ou do meu tempo, se assim posso me expressar, tal como à frente de um espelho, passasse a assistir ao que em minha própria memória do meu duplo, ou do meu duplo, e se assim me posso expressar, tal como à frente de um espelho passasse a assistir ao que minha própria memória se ia sucedendo em revivência espantosa. A palavra irresistível do instrutor repercutiu, qual clarinada dominadora, pelo interior do meu espírito apaziguado pela vontade de obedecer, e invadiu todos os caninhos da minha consciência. Qual a irrupção de vagas que saltassem diques e se projetassem num impulso incoercível, inundando região indefensa. Eu te ordeno, alma criada para a glória da eleição no seio divino, volta ao ponto de partida e estuda no livro que trazes dentro de ti mesma as lições que as experiências proporcionam. E contigo mesma aprende o cumprimento do dever e o respeito à lei daquele que te criou. Traça, depois, tu mesma, os programas e resgates e edificação que te convém, a fim de que a ti mesma devas a glória que edificares para alçares voos redentores até o seio eterno, de onde partiste. Lentamente, senti-me envolver por singular entorpecimento, como se tudo ao meu redor rodopiasse vertiginosamente.
sombras espessas, quais nuvens ameaçadoras, circundavam-me a fronte. Meu pensamento afastou-se do anfiteatro, da cidade de esperança, da colônia correcional. Já não distingui Epaminondas, sequer o conhecia, e nem me recordava de meus companheiros de infortúnio. Todavia, eu não adormecera. Continuava lúcido e raciocinava, refletia, pensava, agia, o que indicava que me encontrava na posse absoluta de mim mesmo, embora retrocedesse na escala das recordações acumuladas durante os séculos. Perdi, pois, a lembrança do presente e eu mergulhei a consciência no passado. Então, senti-me vivendo no ano 33 da era cristã. Eu, porém, não recordava simplesmente. Eu vivia essa época. Estava nela como realmente estive. A velha cidade santa dos judeus, Jerusalém, vivia horas febriciantes nesta manhã ensolarada e quente. Encontrei-me possuído de alegria satânica, indo e vindo pelas ruas regurgitantes de forasteiros, promovendo arruaças, soprando intrigas, derramando boatos inquietadores, incentivando desordens, pois estávamos no grande dia do Calvário e sabia-se que um certo revolucionário, por nome Jesus de Nazaré, fora condenado à morte na cruz pelas autoridades de César, com mais 2 outros réus. Corri ao pretório, sabendo que dali sairia para o patíbulo o sentenciado de que tanto os judeus maldiziam. E eu era miserável, pobre e mau. Devia favores a muitos judeus de Jerusalém. Comia sobejos de suas mesas. Vestia-me dos trapos que me davam. Diante do pretório, portanto, ovacionei, frenético, a figura hirsuta e torpe de Barrabás, ao passo que a suprema tentativa do procônsul para livrar o carpinteiro nazareno pedia a execução deste em estertores de demônio e enfurecido, pois aprazia-me assistir às tragédias. Embebedar-me no sangue alheio, contemplar a desgraça ferindo indefesos e inocentes, aos quais desprezava, considerando-os pusilânimes, e presenciar aquele delicado jovem, tão belo quanto modesto, galgando pacientemente a encosta pedregosa sob a ardência inclemente do sol, madeiro pesado aos ombros, atingido pelos açoites dos rudes soldados de Roma, contrariado ante o dever de se exporem. A subida tão árdua em pleno calor do meio-dia era espetáculo que me saberia bem a maldade do caráter e a que, de qualquer forma, não poderia deixar de assistir. Contudo, revendo-me nesse passado, a mesma consciência que guardara esse acontecimento entrou a repudiá-lo, acusando-se violentamente, como que suores de pavor e agonia empastaram minha fronte alucinada pelo remorso, e bradei enlouquecido, sentindo que meu grito ecoava por todos os recôncavos do meu espírito. Oh, Jesus Nazareno, meu Salvador e meu Mestre! Não fui eu, Senhor, eu estava louco. Não me reconheço mais como inimigo teu. Perdão, Jesus. Pranto, rescaldante, incendiou minha alma e recalcitrei, afastando a lembrança amargosa do pretérito. Mas, vigilante, bradou em seguida o catedrático ilustre e zeloso do progresso do seu pupilo. Avante, ó alma, criação divina, prossegue sem esmorecimentos, que da leitura que te ora fazes em ti mesma será preciso que saias convertida ao serviço desse mestre que ontem apedrejaste.
Eu não me poderia furtar a um impulso vibratório que me arrojava na sondagem desse passado remoto, porque ali estavam, com suas vontades conjugadas piedosamente em meu favor, Epaminondas e seus auxiliares. Eu prossegui, então, na recapitulação deprimente. Eis-me à frente do pretório, em atitude hostil. Não houve insulto que minha palavra felina deixasse de reverberar contra o Nazareno. Feroz na minha pertinácia, acompanhei-o na jornada dolorosa, gritando a pupos e chalaças soeses. E confesso que só não o agredi a pedradas ou mesmo à força do meu braço assassino, por ser severo o policiamento em torno dele. É que eu me sentia inferior e mesquinho em toda a parte onde me levavam as aventuras. Nutria inveja e ódio, e a tudo o que soubesse ou considerasse superior a mim. Feio, hirsuto, ignóbil, mutilado, pois faltava-me um braço, degenerado, ambicioso, e meu coração destilava o vírus da maldade. Eu maldizia e perseguia tudo o que reconhecesse belo e nobre, cônscio da minha impossibilidade de alcançá-lo. Integrando o cortejo extenso, entrei a desrespeitar-as com difamações, vis e sarcasmos infames à sua mãe sofredora e humilde, anjo condutor de ternuras inenarráveis para os homens degredados nos sofrimentos terrenos. Já então a mesma Maria, piedosa e consoladora, que agora me albergava maternalmente, com solicitudes celestes. E depois, em subsequências sinistras e aterradoras, eis-me a continuar o abominável papel de algoz, denunciando cristãos ao sinédrio, perseguindo, espionando, flagelando quanto podia por minha conta própria, apedrejando Estevão, misturando-me à turba sanhuda do poviléu ignaro, atraiçoando os santos do Senhor, pelo simples prazer de praticar o mal, pois não me assistiam nem mesmo os zelos que impeliam a raça hebraica à suposição de que defendia um patrimônio nacional quando tentava exterminar os cristãos. Eu não era filho de Israel. E era de longe, incrédulo e aventureiro, da Gália, distante, foragido de minha tribo, onde fora condenado à morte pelo duplo crime de traição à pátria e homicídio, tendo aportado na Judéia, casualmente, nos últimos meses, do apostolado do Salvador. Fora-me, pois, concedida a oportunidade máxima de regeneração e eu a rejeitara, insurgindo-me contra a luz que brilhou no meio das trevas. Seguira, não obstante, o curso do tempo, arrastando-me a lutas constantes. Encarnações se sucederam através dos séculos. Eu pertencia às trevas, e durante o intervalo de uma existência a outra, aprazia-me permanecer nas inferiores camadas da animalidade. Convites reiterados para os trabalhos de regeneração recebia eu em quaisquer planos a que me impelisse a sequência do existir, fosse na condição de homem ou na de espírito despido das vestes carnais, porquanto também nas regiões astrais inferiores ecoam as doçuras do Evangelho e a figura sublime do crucificado é apontada como um modelo generoso a imitar-se. Mas fazia-me surdo, enceguecido pela má vontade dos instintos, tal como sucede a tantos outros. Posso até asseverar que nem mesmo chegava a perceber com a devida clareza a diferença existente entre a encarnação e a estada no invisível, pois era o meu modo de ser sempre o mesmo, a animalidade. Hoje, sei que a lei imanente do progresso, qual ímã sábio e irresistível,
me impelia para novas possibilidades em corpos carnais, sob a orientação de devotados obreiros do Senhor, fazendo-me renascer como homem, a fim de que os choques da expiação e as lutas incessantes, inerentes a condições da vida na terra, os sofrimentos inevitáveis, oriundos do estado de imperfeição tanto do planeta como da sua humanidade, me desenvolvessem lentamente as potências da alma embrutecida pela inferioridade. Na época que me reporto, no entanto, nada disso percebia, e tanto a existência humana como o interregno do além-túmulo se me afiguravam uma e a mesma coisa. Mas, através dos séculos, experimentei também grandes infortúnios. Criminoso impenitente, atendo-me às práticas nefastas do mal, sofria, como é natural, o reverso de minhas próprias ações, cujos efeitos em meu próprio estado se refletiam. Subia, por vezes, às alturas famosas da escala social terrena, fato esse que não implica a posse de virtudes, porque eram ilimitadas as ambições que me orientavam. Tais ambições, porém, vis e degradantes, levaram-me a quedas morais retumbantes, chafurdando-me cada vez mais no pântano dos deméritos, e para minha consciência, criando responsabilidades atordoadoras. Todavia, minha disciplinada do invisível. Todavia, minhas renovações carnais sempre se realizaram entre povos cristãos. Tudo indica, na vida laboriosa e disciplinada do invisível, que os espíritos são registrados em falanges ou colônias, e sob seus auspícios é que se educam e envolvem, sem se desagregarem de sua tutela, senão já quando completado o ciclo evolutivo normal, isto é, uma vez adquiridos cabedais que lhes permitam transmutações operosas e úteis ao bem próprio e alheio. O certo é que nunca me desloquei das Gálias ou da Ibéria até o momento presente. A ideia da regeneração começou a insinuar em minhas cogitações a força de percebê-la, sussurrada aos meus ouvidos, através da fieira do tempo. Quer me encontrasse na terra sob formas humanas, ou mergulhado nas penumbras espirituais próprias dos seres da minha inferior categoria. Aceitei-a, calculada e interesseiramente, entrando a procurar recursos para solucionar as pesadas adversidades que me perseguiam o destino, através dos séculos. Nessa doutrina cristã que, segundo afirmavam, tantos benefícios concedia àquele que a sua tutela se confiasse. O que eu não podia compreender, porém, absurdo no meu mundo íntimo inferior, era o alto alcance moral e filosófico de tais conselhos ou convites, repetidos sempre em torno de mim, em quaisquer locais terrenos ou astrais a que a vida me levasse. E por isso, esperava da grande doutrina apenas vantagens pessoais, poderes misteriosos ou supersticiosos que me levassem a conquistar a satisfação de mil caprichos e paixões. Não obstante, em ouvindo referências àquele mestre nazareno cujas virtudes eram modelo para a regeneração da humanidade, súbito mal-estar alucinava-me, tal se incômodas repercussões vibrassem em meu íntimo, enquanto corrente hostil se estabelecia em minha consciência, e parecia temer investigações em torno do melindroso assunto. Era, portanto, concludente que se minha inteligência e meus conhecimentos intelectuais se robusteciam ao embate das lutas pela consciência e dos infortúnios sob o impulso poderoso do esforço próprio, como até das ambições, o coração jazia inativo e enregelado, a alma embrutecida
para as generosas manifestações do bem, da moral e da justiça. A primeira metade do século XVII surpreendeu-me em confusões deploráveis, na obscuridade de um cárcere terreno envolvido em trevas, não obstante minha qualidade de habitante do mundo invisível. Que odiosa série de feitos criminosos, porém, ocasionara tão amarga repressão para a dignidade de um espírito liberto das cadeias da carne, que abomináveis razões haveria eu dado à lei da atração e afinidades, para que meu estado mental e consciencial apenas se afinasse com as trevas de uma masmorra de prisão terrena, infecta e martirizante? Convém que te inteires do que fiz por aquele tempo, leitor. Cenas dos próximos capítulos. Agora que ia ficar melhor. Sempre faz isso. Na verdade, não fui eu, o capítulo acabou, hein? Terminou o capítulo. O próximo é as cenas dos próximos capítulos. Olha, essa cadeirinha aí é complicada, hein? Hoje, se espremer, saía sangue. Vixe! Bom, a gente percebe o seguinte, né? Os mestres aí estão de sacanagem com o Camilo, não é isso? Quer fazer ele rever as coisas de... Ó, você tem que sofrer, você tem que sofrer. Coisas que nem ele sabe, né? Não, ele não lembrava, mas ele sabia. Se você não lembra. Então, ele estava com vergonha, sabia que tinha feito besteira. Como todos nós, né? Se eu perguntar, você quer saber a sua vida passada? Eu não. Com certeza eu fui muito pior que essa. Então, ele, como todos nós, sabe que na vida passada, na outra, fez muito mais besteira do que fez nessa. Mas, para você fazer a faxina, você tem que levantar o tapete, né? Para você fazer a limpeza, você tem que fazer uma reflexão, né, sua. E muitas vezes o nosso orgulho impede que a gente faça essa reflexão. Então, os instrutores estão ajudando ele a fazer essa reflexão, a fazer essa volta no tempo. Algumas vezes, numa reunião mediúnica, isso também é feito. Então, vem um espírito, né, que está se comunicando e falando, a pessoa me traiu, a pessoa me matou, a pessoa fez aquilo, fez o outro. E, às vezes, a espiritualidade faz uma regressão de memória do espírito até um certo ponto para ele ver, ó, tudo bem, você sofreu, mas você também fez muita besteira. Às vezes, muito mais daquela que você sofreu. Então, eles estão fazendo ele refletir sobre as vidas anteriores e voltou a uma vida mais anterior que ele teve, que ele lembrou, não que teve, que ele lembrou, foi quando ele conheceu Jesus encarnado, né? Que era uma coisa importante da vida dele. Então, ele conheceu Jesus e ofendeu ali. Conheceu Maria e também ele acabou agredindo. Precisava voltar em vidas anteriores a essa? Não, só voltando até aí já era suficiente, porque até aí a gente já tinha feito algumas coisas. Voltar mais para trás, aí seria só para judiar. Mas era importante ele voltar até o momento que ele agrediu, né? Ele sentia essa maldade. E ele passa de encarnações, né? Hora encarnado, hora desencarnado, com toda essa maldade. Tanto que ele fala que ele passava para o mundo espiritual e para ele não estava mudando nada. Ele nem percebia que tinha desencarnado. Porque ele não tinha essa moral, esse conhecimento, que estava
ele passou muitas vidas e a evolução moral foi bem devagar, em diversas experiências diferentes. Como a gente, né? A gente não evolui numa vida muito, né? A gente evolui só um pouquinho, né? Eu acho que, na verdade, a gente não tem essa possibilidade de fazer essa regressão. Até tem, né? Se a gente for, tem alguns aí psicanalistas aí, psiquiatras que fazem. Mas é um convite a gente fazer esse autoconhecimento mesmo, através de reconhecer em nós as nossas tendências mesmo, né? As nossas tendências indicam esses hábitos aí esses arquétipos, né, que a gente adquiriu em outras encarnações. Por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, orar e vigiar, né, as nossas atitudes, porque é com elas que a gente vai poder fazer ou perceber, né, que esses vícios morais nos acompanham que vêm de outras encarnações. E agora a gente tem estrutura para se modificar, né? Mas se a gente não consegue ver, se a gente não analisa, né? É que nem estava falando dos médiuns aí que você estava falando, né? Você tem uma oportunidade de utilizar uma ferramenta de forma amorosa para evoluir e tudo mais, e você desleixa, você não dá importância para isso, como muitas outras, talvez, habilidades que nós temos, não só da mediunidade ou de outras, que você deixa de lado, você não evolui com elas, né? E é justamente elas que fazem a gente crescer, né, espiritualmente. Então, a gente, eu acho que essa passagem aí nos dá a ideia mesmo que a gente devia mesmo dar importância a isso para o nosso autoconhecimento, né? Agora, porque de qualquer jeito, quando a gente desencarnar, todo mundo vai ler a nossa vida, vai estar aberta para o público, né, espiritual ali, né? Então, aí, talvez a gente consiga até, mais preparado aqui, até nos iluminar mais rapidamente, né? Acho. Porque se a gente conhecer o passado, só conhecer o passado, a gente não vai melhorar. A gente tem que conhecer e trabalhar os nossos erros, os nossos acertos, fazer uma reflexão mesmo nossa, né? Só o fato de você vai, por exemplo, numa reunião, num psiquiatra, e ele te auxilia no retorno à memória de conhecimento de outras vidas, só conhecer pode gerar traumas muito maiores. Você tem que rever, fazer uma reflexão e trabalhar todos esses traumas que você teve. Então, por isso que o Divaldo fala nas palestras que a regressão a vidas passadas não faz parte do tratamento espírita. Um psiquiatra pode fazer isso, né? Mas dentro de uma casa espírita, a gente não procura fazer essas regressões, porque a pessoa pode fazer a regressão, mas tem que saber trabalhar todos esses problemas. Então, imagina que você relembre que você matou alguém muito próximo de você. Isso pode gerar um conflito na sua cabeça que você piora, só pelo fato de ter lembrado que você assassinou alguém. Então, você tem que saber também muito bem, né? Aí, no caso dele, eles estão fazendo a regressão e eles estão ajudando ele, né, com todo o preparo para que ele supere esses traumas. Porque se foram problemas, ele está se sentindo arrependido. Perdoe-me, Jesus, perdoe, Maria, pelos erros que eu fiz. Mas ele teve todo um preparo antes para passar por essa regressão, para não ter problemas maiores, né? E mesmo assim, ainda ele teve todo o aval do espírito lá que trouxe ele, tirou ele do desequilíbrio momentâneo, né?
que ele quase se desequilibrou com essas lembranças. E se não fosse a intervenção do próprio espírito lá que estava ajudando ele a lembrar, ele poderia não aguentar essas lembranças. Ele teve essa ajuda. E muitas vezes se procura numa regressão saber de coisas que vão fazer com que a nossa mente não aguente, e às vezes sem preparo nenhum espiritual, então é muito perigoso mesmo. Você vê, eu nunca pedi para saber, a gente que lida na mesa mediúnica, né? Eu nunca pedi para saber o que eu fui em encarnações passadas, mas de vez em quando algum espírito solta uma para a gente, né? Então eu fiquei sabendo, por exemplo, que eu fui gladiador na época de Roma. Mas também só fiquei sabendo disso daí. Não, eu fui gladiador por uma situação lá. Eu, inclusive a Carolina, por isso que nós estamos juntos, né? Os dois, a Carolina era homem, né? Foi gladiador. Bom, aí depois de muito tempo, não sei o que e tal, também, como eu falei, nunca pedi para saber, né? Aí fiquei sabendo que eu já fui padre, na época assim, medieval, aí né? Então, né, ser padre nessa época não deve ter sido coisa boa, né? Não deve ter sido coisa boa. Aí depois me falaram que também... Não, me falaram não. Aí veio um espírito aí, tipo assim, obsessor, né? Que sempre a gente tem os inimigos espirituais, né? Me chamava do nome que agora eu não lembro agora, né? Américo. Me chamava de Américo. Américo, não sei o que, brigava comigo. O médico recebeu o espírito, brigava comigo, me chamava de Américo. Eu sabia lá o que é isso daí. Aí depois, quando veio, o mentor falou, não, é que você foi capitão de um navio, né? Aqueles tipo portugueses, espanhóis, não sei bem aí, acho que é espanhol, né? E você também teve bastante inimigos nessa aí, e você se chamava Américo, né? Então, no meu nome. Agora, eu fiquei sabendo disso, isso aí modificou minha vida, não consegui melhorar nada. Eu só sei que isso não resolveu nada. Eu falei, bom, mas eu sei que pelo menos os inimigos me acompanharam de alguma forma, né? Mas a gente traz os traços rústicos de outras épocas, né? E quando a gente está passando pelas situações delicadas da vida, é que acho que sobe, né? Quando sobe uma cólera na gente, aí é que a gente lembra de que a gente ainda está impregnado desses vícios. É assim que a gente vai se conhecendo, né? Vamos corrigir, né? Vamos corrigir, porque mesmo eu sabendo que muitas vezes o meu pensamento não é muito bom, né? Mas eu fico me vigiando, falando, mas por que eu estou pensando assim, né? Então, mas eu não fico me julgando, mas eu falo, mas por que eu estou pensando assim? Eu vou me modificar, eu não vou corresponder a um pensamento. Eu lembro sempre daquela historinha daqueles duas pessoas que estão se encontrando, né? E eles estão em antagonismo. Imagina duas pessoas se encontrando e estão em antagonismo, ou seja, um brigando com o outro, né? Ou pelo menos querendo isso, né? Aí um de nós pode ser nós assim que está um pouco mais assim, a gente já está mais estudado, já está mais acerenado com a vida, né? Aí vem a seguinte coisa, olha, a pessoa que você vai brigar ou vai discutir, ele tem um anjo de guarda, não tem? Tem, Antônio? Qualquer pessoa que vem com a gente assim, está brigando com você, ele também tem um anjo de guarda, não tem? Mas também ele tem obsessor, não tem? Tem. Então, se você brigar com ele, você está ligado ao obsessor ou ao anjo de guarda? Né? Então, você vê como é isso. Você está ligado, se ligando a ele, mas está te segurando, você não está nem ligando, né? O obsessor do meu contrário, né, vai estar me inspirando, né, a brigar com ele, né? Enquanto o anjo de guarda, não. Se eu, então, me reservar, eu me segurar e não querer brigar, aí eu estou me ligando ao anjo de guarda. Então, é uma questão da afinidade mental, de uma postura, muito embora você está com uma raiva de pegar o cara pelo pescoço, mas você se contém
pede ajuda do anjo de guarda dele, seu, junto os dois, e não faz besteira, né? Então, é uma coisa assim, parece tão simples que a gente está falando, mas é uma verdade, né? Que a gente, quando se contém de alguma coisa, é porque o nosso anjo de guarda, ou algum espírito bom, está nos ajudando a desenvolver esse processo. Mas muito bom, eu gostei hoje dessa passagem aí. Eu acho que a seguinte vai ser boa também, né? Porque ele vai contar por que ele ficou cego, né? Acho ser que bom. sim. Os motivos, né? Por que ele levou a precisar ficar cego. Cenas do próximo capítulo. Parabéns, Roberto! Agora que eu te vi! Quantos anos? 90 anos já ou não? Quantos aninhos? Abre esse telefone, abre o microfone aí. 72. Hã? 72. Oh, beleza, tá bom. Você tá mais velho que eu. Nós estamos bem loirinhos, né? Hã? Mas estamos firmes, certo? Bem loirinhos. Estamos firmes, né? Estamos firmes. E aí, Cida, quer fazer a prece de encerramento, Cida? Ai, Cida, faz aí. Vixe, hoje Vai. eu faço, mas estou com um pouco de dor de cabeça, mas faço. Vai melhora. Então a pressa com dor de cabeça é melhor ainda. Fica melhor ainda. Levantei muito cedo hoje. Melhor ainda também. Agradecemos a nossa aulinha de hoje. Agradecemos esse dia que passamos e o entendimento que tivemos hoje da aulinha. E agradecemos por mais esse dia que passamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e muito obrigado por tudo. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Ô, Lorena, tá aberto, né? Hoje, eu achei gozado, os espíritos, né, tratando dos espíritos, e paravam ali, e aquela passa. Aí veio o espírito, assim, todo, não tanta luz, mas tinha luz. Ele jogou uma jarra, começou a jogar água nas nossas cabeças, né? E de nós, gozados, saía fumaça, como se estivesse apagando um fogo, sabe aquela fumaça? Então, de todos nós saía fumaça, rapaz. Aí falou, e ele mirava mesmo, assim, sabe? Vai mirando a cabeça da turma. Aí saía aquela fumaceira. Aí, depois disso, ele voltou e deu como fosse um formato daquela broa de milho, aquela pequena, aquela broa, mas era que nem cor de ouro. Só que ela era fofa, né? Mas era cor de ouro. Deu uma para cada um. Aí depois veio um outro e trouxe um vaso de flor. Ela era redonda, assim, sabe? A flor era branca, pequenininha, e ela bem cheia. Então, cada um ganhou um vaso desse tamanho, assim, para cada um. E ali ficava passando. Aí depois mostrou um espírito cheio de luz lá, cuidando da atmosfera do planeta, né? Cuidando lá da onde termina a gravidade, sabe aquela parte que brilha? Então, ele estava cuidando de tudo aquilo ali. Ali estava calmo, né? Mas a quantidade de espírito que tratava era... Alguns não queriam ficar, aí eles iam lá, buscavam, conversavam, traziam de volta e sempre atrás de nós. Então, nós somos uma parede e eles ficam atrás. E assim foi o tempo inteirinho. Foi isso. Muito bem, graças a Deus. Fala, Carla! Boa noite. Olá. Boa noite.